Bom, pessoal, o tema da análise desse sábado continua abordando algo que eu tenho discutido aqui ao longo de toda a pandemia. Só que agora a gente está entrando num novo cenário. O que eu falei para vocês nos últimos tempos? Conforme a pandemia ia se despedindo, ou melhor, a capacidade, a possibilidade de gerar medo a partir da pandemia, de gerar caos a partir da pandemia e a partir deste caos tomar medidas que cumprissem uma certa agenda com apoio de certos setores sociais porque estão com medo da realidade atual, conforme a pandemia perdesse essa força, e fosse perdendo como perdeu, com o passar do tempo, sobretudo depois da variante Ômicron, se instalou uma compreensão na maioria da sociedade de que a pandemia não havia, nada mais justificava aquilo que foi feito antes. Até porque a capacidade da sociedade de tolerar lockdowns, ela foi se esgotando com o passar do tempo. No início havia um apoio um pouco maior, nunca houve um apoio da sociedade aos lockdowns, mas existia um contingente maior de pessoas que estavam ali favoráveis a isso. Agora, com o passar do tempo foi se tornando impossível sustentar a ideia de que os lockdowns eram positivos. Por isso que os lockdowns foram sendo abandonados até serem substituídos por maneiras fracionadas de interromper as atividades. Tanto é que a gente viu aqui, discutimos aqui o Brasil mantendo gente em casa, o cara não sabia se estava gripado, não sabia se estava com corona, já ficava em casa 10 dias, isso já gerava impacto na economia, que era uma espécie de lockdown fracionado. E o que a gente viu durante toda a pandemia? Um uso instrumental da pandemia para propor os lockdowns que descompassaram a economia global, desregularam as cadeias de suprimentos, isso levou a uma pane na economia global, encareceu a produção, quebrou setores pequenos e médios, isso retroalimentou, e muitas empresas grandes também morreram nesse processo, isso retroalimentou mais crises, isso gerou uma pane geral na cadeia produtiva e inclusive um questionamento a esse sistema produtivo que temos, né, por parte dos grandes oligarcas transnacionais, os mesmos caras que encheram a burra de dinheiro durante esse contexto em que vigorou esse mesmo sistema produtivo que temos hoje. Mas qual é a ideia destes setores, esses setores financeiros transnacionais? É promover uma transição, utilizar a pandemia e toda a crise possível, porque eu já vou colocar Ucrânia e Rússia e OTAN nesse contexto, para tentar demonstrar que o atual sistema produtivo que nós temos não é bom o suficiente para manter a produção em tempos de crise, para propor um sistema produtivo diferente. E neste sistema produtivo diferente, que é a dita quarta revolução industrial, esses caras têm um controle ainda maior sobre tecnologia, sobre recursos, sobre mercados. Então a gente está fazendo uma transição de um sistema produtivo que não é bom, não estou aqui fazendo defesa da velha ordem, ou da ordem que ainda existe, mas está sob ataque. O que eu estou dizendo aqui é que essa ordem que existe hoje é ruim, mas a gente está transitando por uma ordem péssima. Se a gente embarcar nesse esquema da quarta revolução industrial proposta nos moldes do Fórum Econômico Mundial, que são vários setores financeiros, vários setores oligárquicos que estão propondo essa agenda, a gente vai caminhar para algo pior. E o coração dessa agenda do Fórum Econômico Mundial, um dos setores que são visados aí é o setor de alimentos. Quanto mais o tempo passa, mais eu vejo sobre proteína, formas de carnes alternativas, proteínas alternativas, crítica à atual forma de produzir alimentos. Por quê? Porque existe um ataque à forma tradicional de produção, existe um ataque enorme aos pequenos e médios produtores, esses caras vão ser arremessados para fora do processo. E a gente vai implementar dentro do campo, ou melhor, na produção agrícola, a mesma lógica que esses caras propõem para a convivência urbana, que é baseado aqui na quarta revolução industrial, biologia sintética, e todo esse inteligência artificial, drones no meio agrícola, toda essa parafernália que eu já discuti várias vezes aqui sobre esse tema. Então, o que a gente viu durante a pandemia, que foi um amplo trabalho usando a pandemia para conseguir propor os lockdowns que foram aceitos pela sociedade, isso levou a uma pane no sistema produtivo que autoriza esses caras a falarem que tem que mudar a forma de produção para uma forma ainda mais monopolizada por eles. Agora, esse atrito entre Rússia e OTAN que acontece na Ucrânia, ele está sendo amplamente fomentado para que se crie
uma certa perspectiva de que existe uma crise. A crise energética se instalou, a crise da produção de alimentos se instalou, a crise dos fertilizantes que leva à crise dos alimentos. Muitos fertilizantes são produzidos utilizando o gás. Então, por causa do método de produção de fertilizantes, e o gás é aquela coisa da criminalização do carbono, do aquecimento global. Então, existe um emaranhado aí de propostas que transformam a possibilidade de seguir produzindo como nós produzimos impossível. Então, acertar em cheio a Bielorrússia, acertar em cheio a Rússia e acertar em cheio a Ucrânia, que também exporta fertilizantes, vai produzir uma crise onde? Vai produzir uma crise na produção de alimentos. Aí, essa crise na produção de alimentos vai ser motivo, assim como durante toda a pandemia, para dizer o que? Viu? O nosso mundo, esse sistema produtivo não consegue mais superar as crises. Precisamos de uma outra forma de produzir alimentos. Temos uma crise na cadeia de suprimentos que foi produzida pela pandemia e agora temos uma nova crise na cadeia de suprimentos produzida pelo conflito Rússia-OTAN dentro da Ucrânia. Precisamos mudar essa agenda. Essa transformação da velha ordem, que já era ruim, para uma nova ordem ainda pior, já que é dominada pelos mesmos caras que dominavam a ordem anterior, é só uma transição. Porque quando tu chega num momento de crise, como o sistema vinha vivendo anteriormente, o sistema produtivo, a sociedade começa a questionar, ela quer saídas. E se a sociedade for buscar saídas, ela vai encontrar um probleminha no meio desse processo, que são os setores que ganham muito mais do que outros, e que são normalmente os responsáveis pelas crises cíclicas que o sistema tem. Então, antes que as pessoas questionem os reais culpados, esses caras criam culpados e aparecem como aqueles caras que solucionam os problemas. Então, eles se antecipam à crise e aparecem como os que vão resolver o problema. É isso que a gente viu durante a pandemia, e é isso que a gente está vendo agora. Este processo é o próprio Great Reset. Essa implosão controlada do sistema que vai garantir uma crise controlada e uma transição segura para boa parte desses setores que deveriam ser colocados em perspectiva, como os reais produtores dos problemas que nós temos. Então é como se tu fizesse uma transição segura. Tem uma crise pela frente, a gente pode se adiantar antes e aparecer como herói, ou a gente pode deixar a crise explodir naturalmente e a gente ser visto como o que nós somos, que somos os reais culpados. Do jeito que a coisa vinha andando, o sistema não ia conseguir suportar. Ou melhor, a gente não iria conseguir manter as margens de lucro que nós temos, o ganho imoral financeiro que nós temos, do jeito que a coisa vinha sendo. Para que a gente possa manter esses ganhos e o controle sobre a sociedade, a gente precisa fazer uma ampla manobra para fazer uma transição segura para um próximo estágio. Mas isso requer uma nova forma de política, uma nova forma de sociedade, uma nova forma de economia. Então todos esses ajustes que estão sendo dados, eles são o próprio Great Reset. Muita coisa foi implementada durante a pandemia, digitalização da economia, digitalização das relações, aumento do controle e vigilância sobre as pessoas, esvaziamento das ruas, atomização do cidadão. Então, para tu conseguir fazer uma transformação econômica, tu precisa de todo um arcabouço político. Então, tu precisa de uma transformação geral, inclusive na compreensão da sociedade. Não à toa, o Great Reset também tem a Great Narrative, né, que é a grande narrativa, o grande reinício, e tem a grande narrativa para respaldar isso. Então tu cria toda uma mitologia que respalde isso, que é essa mitologia do ambiental, da diversidade, da inclusão, da aceitação dos diferentes. A pergunta que eu faço é a seguinte: como a gente está tendo uma transição para um período ultra tecnológico, ou seja, a gente já está falando de robôs, já está falando de drone armado, já está falando de inteligência artificial, de algoritmos controlando o nosso pensamento, de guerra cognitiva, de hackeamento de cérebro de pessoas, como a gente está falando de um contexto desse tipo, a pergunta que eu faço é: a gente vai consolidar isso num plano global, ou será que a gente vai ter bolhas fechadas, onde a bolha ocidental, a bolha da Eurásia, onde vão vigorar aí dentro certos padrões de sociedade? Isso a gente ainda não sabe, até porque a gente está compreendendo agora. Então a gente está criando uma modelística para entender o mundo que vem aí. Me parece que essa questão Rússia-OTAN dentro da Ucrânia está produzindo duas bolhas separadas. Uma bolha eurasiática, ou que vai ter os BRICS, que a gente não sabe a consolidação, como é que isso vai se consolidar, mas está em configuração a formação de duas bolhas.
uma bolha comercial, virtual de um lado, a bolha eurasiática, e a bolha ocidental do outro. E muitos países sendo disputados nesse processo. O rompimento da questão do uso das finanças da Rússia, contas russas sendo bloqueadas, aplicativos que já não funcionam de um lado ou outro da bolha. A China não tem muitos aplicativos do Ocidente, a Rússia está começando a tirar todos. Quanto mais ocorre o movimento do Ocidente, da OTAN, atacando a Rússia, mais ela vai em direção à China. A Rússia tinha vários aplicativos ocidentais funcionando lá dentro, tinha várias transações comerciais com o Ocidente acontecendo normalmente. Só que com tudo que está acontecendo, tu empurrou a Rússia para o colo da China. Então é muito provável que esse mundo do Great Reset que eu tenho discutido aqui diariamente é uma bolha dentro da qual o Ocidente vai estar enfiado. Esse papo de diversidade, de inclusão, da questão da natureza, tudo isso mentiroso, é uma narrativa mentirosa, para sustentar o quê? Um regime altamente monopolista de controle, um regime de vigilância da sociedade. Não tem nada a ver com a realidade, isso é uma narrativa. Então o que está em questão é, isso será global ou será uma formação de duas bolhas, uma bolha ocidental e uma bolha eurasiática? É isso que a gente tem que pensar dentro dessa lógica. Agora eu vou entrar nos 6 pontos e a gente vai discutir um pouquinho essa questão. E só uma coisa, então vamos entender direitinho. Isso aqui é a formação de uma tentativa de compreender uma modelística que está se instalando. Então, claro, pode ser um passo no escuro que a gente dá para tentar entender. Mas quando eu falo da formação de duas bolhas, são duas bolhas civilizacionais. Uma bolha do Ocidente, dentro dessa lógica do Great Reset, e uma bolha eurasiática. Me parece que pelas possibilidades técnicas que existem, as duas vão contar com um alto índice de vigilância e um alto índice de controle baseados na digitalização de toda a vida. Não me parece que isso vai haver uma exceção dos dois lados. A questão é o tipo de sociedade que vai se instalar em cada um dos lados. Aí não tem como a gente prever mesmo. Aí é o próprio desenvolvimento da situação que vai apontar. Mas pelo potencial técnico que existe, me parece que cada um dos lados vai fazer o seu uso. Vai haver um uso da vigilância, do controle dentro da bolha do Great Reset, que é essa bolha ocidental. O Brasil vai ficar, acredito eu, que dentro da bolha desse Great Reset aí. Eu acho. É uma especulação. Se ele optar pelo BRICS, mas tudo depende dessa luta que está acontecendo agora. Mas dentro da bolha eurasiática, não me parece que a coisa vai ser muito diferente. Porque existem condições técnicas de controle e vigilância. É muito pouco provável que os poderosos não vão fazer uso dela de um lado ou de outro. Foi o que eu falei tempos atrás, é o que eu tenho dito. A atual conjuntura aponta para um aumento do controle da vigilância porque existem condições técnicas para isso. E quanto mais esse contexto de conflito aumentar, mais a linguagem praticada pelos estados vai ser a linguagem da repressão, para manter a coisa sob controle, porque a crise aumenta. Não à toa, o fato de estados, nações, o fato dos estados e das nações estarem reservando alimentos, isso revela o quê? Um período de transição difícil que a gente está vivendo. Então os caras já estão se preparando para algo pior. É um contexto de transição complicado que a gente vive. Então toda a compreensão agora é uma compreensão assim, ó. A gente vai falar de tentativa e erro, a gente está tentando compreender o mundo que a gente vive. Ninguém é profeta. Então eu estou tentando abrir perspectivas, algumas certas, outras erradas, mas o importante é a gente tentar entender o que a gente vive. Sem essa coisa, eu tenho que acertar e prever. Não é isso, não é essa a questão. A questão é que a gente tem que tentar entender o mundo que a gente vive à luz dos fatos que estão aí para a gente ler eles. Deixa eu entrar nos 6 pontos agora, então. Primeiro ponto. Então agora para dar uma organizada nas ideias e trazer alguns fatos aí para vocês. Um dos principais alvos das medidas do Great Reset é a produção de alimentos. Tanto é que eu falei várias vezes, quem acompanha o canal já viu eu falando sobre essa questão dos sistemas alimentares, essa cúpula dos sistemas alimentares que foi promovida pela ONU, e ela é, na verdade, uma reprodução da agenda das grandes corporações transnacionais produtoras de alimentos. A gente já falou aqui sobre projeto na África, que existe na Ásia também, os mesmos projetos para produção de alimentos com alto uso de tecnologia, não tem nada a ver com o ambiente, porque eles são altamente poluentes, destroem a natureza, desarranjam a organização social das comunidades locais produtoras agrícolas.
promove grilagem, superexploração da mão de obra camponesa. Então, na verdade, é só uma narrativa bonita. Vai ter a narrativa de produzir alimentos de maneira ambiental e mais eficaz para evitar o aquecimento global. Mas, no fundo, vai ser uma empresa transnacional agrícola explorando mão de obra de camponês. Isso se empregar camponeses, porque tem o uso de drone, o uso de inteligência artificial, todo tipo de parafernália tecnológica no meio agrícola. Só que é lógico, essa questão dos alimentos vai ser cada vez mais discutida, e vai ser cada vez mais discutida pelo prisma da tecnologia e por caras da informática que vão discutir a questão da produção de alimentos. O que revela o quê? O aumento do monopolismo avançando ainda mais no campo da agricultura. A gente vai ter o quê? Setores dominando da produção de informática até a produção de alimentos, que é o que a gente já tem em boa medida, mas isso vai se amplificar ainda mais. Segundo ponto. Antes mesmo do conflito na Ucrânia, a gente já discutiu aqui no canal uma crise produzida na cadeia de suprimentos, porque várias empresas de fertilizantes, inclusive dei o exemplo de uma britânica, se não me engano, que tinha como acionista a BlackRock, que decidiu reduzir a produção de fertilizantes no momento em que mais se precisava aumentar a produção de fertilizantes. Se isso não é uma opção deliberada para tu conseguir quebrar o mercado de alimentos, eu não sei o que é. Então, esses grandes gestores de ativos têm tantas alavancas nas mãos, eles controlam tantas empresas, que eles podem decidir os rumos. Bom, hoje eu perco um pouco produzindo menos fertilizante, mas quando todos os produtores quebrarem, eu abocanho tantas fatias do mercado de alimentos, que a BlackRock também tem ações de corporações produtoras de alimentos, quando essas empresas aqui abocanharem toda a produção de alimentos, eu tiro o dinheiro de volta. Então, as marcas não são mais assim, eu vou a marca Coca-Cola contra a Pepsi, não é isso mais. Essas aí estão na mão dos mesmos caras. As marcas, as empresas produtivas, são roupas que esses caras vestem e descartam. Se eles tiverem que quebrar uma empresa, eles vão ganhar na outra, não tem problema nenhum. Terceiro ponto, agora vem o núcleo da questão toda. Países como Turquia, Argentina e Hungria estão estocando alimentos para consumo interno, pois percebem uma situação difícil pela frente. Falta de alimentos produz fome, e fome produz revoltas gigantescas e inflamáveis na sociedade. O país que tem alguma consciência de que precisa manter o controle sobre a sua sociedade, precisa manter a sua sociedade alimentar. Então, o fato de países saírem na frente e já começar a estocar alimentos e reduzir a sua exportação já revela bastante isso. Que existe uma preocupação no horizonte com uma penúria no setor de alimentos. E essa penúria do setor de alimentos tem a ver com a configuração dessas duas bolhas, a da Eurásia e a bolha do Ocidente? Pode ser. Mas no meio dessa bagunça toda também existem as grandes corporações produzindo de maneira proposital, estimulando a quebra do setor da produção de alimentos para que eles possam abocanhar essas fatias do mercado. Então, existe a questão geopolítica, lógico, existe a questão dos estados, sim, mas existe muita gente capitalizando em cima do conflito. Então não é só uma coisa ou só outra, são muitos interesses diferentes atuando ao mesmo tempo. Então, o fato de existir o Great Reset não muda o fato de que tu está formando possivelmente duas civilizações trancadas dentro de bolhas, e as duas bolhas igualmente repressoras, é muito provável que seja. Quarto ponto. Já discutimos a investida transnacional contra a soberania alimentar das nações. Que a questão, o que é cada vez mais? Monopolizar ainda mais os mercados e monopolizar ainda mais os recursos naturais, utilizando como narrativa as mudanças climáticas. Este país não pode fazer uso dos seus recursos porque isso contribui para o aquecimento global. Este ecossistema precisa virar uma empresa, já falei sobre isso aqui. O seu capital tem que ser aberto na bolsa de valores, porque fazendo um uso desse tipo, a natureza se torna algo caro, logo vai haver mais preservação. O que é uma bobagem. Já falamos sobre ativos naturais aqui no canal também, que é a transformação de ecossistemas em empresas com capital aberto na bolsa de valores. Se os ecossistemas se transformam em empresas com capital aberto na bolsa de valores, quem é que vai comprar? Quem já tem todas as ações. Então é uma forma de privatização da natureza e colocar isso na mão dos grandes caras, dos grandes oligarcas. Então não é um controle só sobre os mercados, é um controle sobre tudo, inclusive um controle sobre a tua própria vida. Porque a forma de vigilância e a forma de controle e vigilância digitais são formas de controle sobre a tua vida.
Agora os caras têm a agenda ESG que diz onde as empresas como as empresas devem investir. Já tem um cartão de crédito ambiental em alguns lugares, que é como, onde e o que tu vai comprar. Então é um mundo de ampla vigilância e controle, até o que tu compra é determinado. É a lógica do crédito social, que é o que eu vou discutir muito provavelmente amanhã. Tá? As sanções da União Europeia contra a Bielorrússia já tiveram esse objetivo, que é estrangular a produção que é assim, ó, tu atrapalhar o negócio dos fertilizantes, atrapalha o negócio da produção de alimentos. Então, antes mesmo do conflito entre Rússia e OTAN na Ucrânia, já havia um boicote e sanção contra a Bielorrússia que deixou preocupado produtores de alimentos, porque a Bielorrússia exporta bastante fertilizante. Então já há um projeto deliberado de implodir a produção de alimentos. Para quê? Para que alguns setores apresentem depois as suas soluções mágicas. E quais são as soluções mágicas? Carne sintética, proteína a partir de inseto, e tudo com tecnologia dominada por setores altamente tecnológicos. Ou seja, produzir vai ser tão caro que apenas alguns poucos vão poder conseguir produzir alimento. Isso é monopolizar o mercado dos alimentos no mundo, na mão de setores transnacionais. É acabar com a soberania alimentar dos países, acabar com os pequenos e médios agricultores. Sexto e último ponto. A criminalização do gás natural também encarece a produção dos fertilizantes, já que o gás natural é utilizado na produção em alguns métodos de produção de fertilizantes. Então, tudo que se apresenta revela para nós que um dos alvos preferenciais é a questão da produção de alimentos. Controlar a produção de alimentos é controlar a própria vida na Terra, a vida humana na Terra. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam esse canal e mantêm esse trabalho independente funcionando. Vou parando por aqui e tchau para vocês.